Olá, eu sou Felipe Salomão e está no ar mais um Imprensa em Debate. Hoje iremos discutir sobre a interferência religiosa no processo de produção jornalística. Estão aqui comigo no estúdio o bacharel em teologia, Jace Costa, e o professor responsável pela comunicação do Centro Espírita Bênção da Paz, Robson Rocha. Tudo bom? Tudo bem. Vamos iniciar nosso debate. Jace, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como a religião pode influenciar a imprensa? Eu primeiro quero dizer que eu entendo que influencia, de fato. De forma direta ou indireta, acaba influenciando. Primeiro porque o fenômeno religioso diz respeito a todas as sociedades. E até mesmo uma postura ateísta, ela também expressa uma expressão religiosa. Eu não sou jornalista, mas eu acredito que uma das propostas do jornalismo é informar a sociedade e também formar opinião. Se o sentimento religioso, ou se o fenômeno religioso faz parte das sociedades, então é evidente que, de uma forma ou de outra, isso acaba influenciando no papel jornalístico. Agora, eu acho que a influência, do ponto de vista mais direto, ela ocorre muito mais por conta da interpretação que o jornalista, no caso, tem da religião em questão, seja ela qual for, do que necessariamente daquilo que a própria religião propõe. Isso porque, às vezes, a interpretação que um jornalista pode fazer pode ser uma proposta, ou melhor, uma opinião com base em determinados fatos, às vezes isolados, que podem levar a um conceito generalizado da religião. Mas um jornalista, Robson, só para interromper o senhor, já que você faz a parte de comunicação do centro espírita, um jornalista ele pode deixar se influenciar pela religião e acabar manipulando, talvez, um grupo de pessoas ou não? Eu comungo da ideia da imprensa ser neutra, a princípio, né? Como princípio ser neutra. Se ela vai, por parte do jornalista, ter uma postura de preferência por essa ou aquela religião, isso vai interferir com certeza no resultado dessa matéria. Eu cuido da parte de comunicação de um centro espírita com poucos recursos, então eu mesmo acabo divulgando coisas do dia a dia da casa em que eu frequento, coisas da rotina da casa, não como informativo para pessoas externas, mas mais para o interno. Então, acaba sendo uma comunicação interna do nosso centro. Mas eu acredito que, se a gente for propagar isso para fora, deveria, primeiro, defender a nossa fé, mas porque nós estamos num centro espírita. Se for partir de uma imprensa neutra, eu acredito que a veracidade dos fatos é que deve ser comunicado, não a preferência por A ou por B, né? A imprensa informa diferente quando o assunto é religioso? Então, não é que ela informa diferente. Eu acho que, às vezes, a informação ela pode ser precisa. O que eu estou dizendo é que, em muitos casos, nem sempre pode expressar os fatos. Por exemplo, posso dar um exemplo? Por exemplo, vamos tratar de alguns casos de pedofilia entre os padres. Então, às vezes, alguns casos isolados, leva-se a uma ideia de que todos são assim, que não é verdade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, às vezes, a interpretação, ela nem sempre reflete o fato, mas, de uma forma ou de outra, é lógico que influencia, porque todos nós temos sentimento religioso. Agora, posso falar algo rapidinho sobre a questão de isenção? Eu acho que a isenção deve ser primada, mas eu acho que, às vezes, é difícil isenção plena. Ninguém tem isenção plena. Todos nós somos influenciados por alguma coisa. Eu já li uma vez uma frase que eu concordo, que a gente vê as coisas não como elas são, mas como nós somos. Então, não há isenção plena. Deve-se buscar isso, mas não acredito que haja isenção plena. Todos nós, que formamos opinião, somos influenciados por alguns pressupostos que fazem parte de nós mesmos. Robson, você falaria de outra religião nessa comunicação sua? Falaria no blog de outro centro espírita? Ou se realmente é imparcial? Como já fiz algumas vezes, também comento sobre assuntos de outras religiões.
porque justamente a religião que eu professo não é tão fechada quanto a não participar de outras religiões. Mas o que eu vejo nessa parte da isenção da imprensa, nesse processo de comunicação, né, vai dos objetivos, com certeza. Quais são os objetivos dessa imprensa? Sendo ela interferida ou não pela igreja ou pela religião. Quais são os objetivos dessas religiões que estão querendo entrar na imprensa? São objetivos para a melhoria do ser humano? São objetivos para conseguir mais verbas, conseguir mais anunciantes? Então, assim, eu acredito que se tivesse uma visão religiosa por trás dessa imprensa, o nosso mundo seria até melhor. No Brasil, que é o caso que nós estamos vivendo, que muitas religiões estão entrando nos nossos meios de comunicação, eu acredito que poderia ter um outro olhar. Poderia ter um olhar que essas religiões pregam, que é o amor, por exemplo. Nessas religiões que são as cristãs, né? Pregam o amor. Pregam o amor, mas no dia a dia dessas imprensas, pouca coisa a gente vê disso. Pouca coisa a gente vê que o amor está sendo falado ou vivenciado. A gente vê as mesmas cenas em outras emissoras, a gente vê nas emissoras que são assim. Então, assim, não tem tanta diferença assim. A interferência religiosa ela acaba sendo um pano para conseguir o quê? Mais adeptos? Mais dinheiro? O que seria isso, né? Quando você publicou informação de outra religião, teve algum bafafá, digamos assim, teve algum problema de alguém reclamar, alguém que acessa o blog constantemente? Como nós utilizamos da rede social, nós não tivemos tantos problemas com isso, porque aqueles que querem, comungam da mesma ideia, vão lá e interagem. Os que não gostaram, não interagiram ou não, e se interagissem negativamente, também não sei qual que seria, uma reação, de repente ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, né? Por respeito primeiro ao ser humano. Mas a rede social dá essa liberdade, né? Ela dá a liberdade de você ter essa resposta. O que a gente vê nos meios de comunicação, que foi até hoje pela televisão, é aquela coisa que a gente só fica engolindo as informações e pouco interage. A rede social ela dá essa abertura. Eu não tive tanto retorno, assim, acho que zero. Não tive retorno negativo quanto essas coisas, essa exposição de outras religiões. Primeiro porque eu não denegri nenhuma. Então foi uma demonstração até de compreensão e de irmandade na hora que eu divulguei isso de outras religiões. Não foi de uma forma agressiva, para gerar uma reação negativa, né? Você acha correto a imprensa utilizar a religião para atingir seus objetivos? Olha só, eu acho que as duas coisas acontecem. E dentro de determinados limites é legítimo. Uma emissora precisa de arrecadar. E um segmento religioso espera propagar sua fé e adquirir adeptos. Em determinados limites, eu acho que isso é legítimo. O problema é que, às vezes, a religião é usada como pretexto para conflitos, até mesmo entre redes de televisão. Por exemplo, o caso da Record e da Rede Globo, naquela época, na década de 90, se não me engano, quando o Bill Von Helder chutou aquela imagem. E aí a Rede Globo usou isso, porque a Record estava crescendo no número de Ibope, né? A Rede Globo usou isso para colocar em xeque a credibilidade da Record. Só que também a Rede Globo, naquele mesmo período, fez uma minissérie chamada Decadência, que tinha como personagem um pastor evangélico, sem escrúpulos, moralmente inadequado, que numa das cenas ele abria a Bíblia e colocava uma calcinha, no momento em que ele ia ter um comportamento sexual com a fiel, e isso não foi explorado da mesma forma. Quer dizer, eu discordo do comportamento do bispo da Universal do Reino de Deus, porque, de fato, a gente tem que respeitar todo mundo. Nós temos o direito de professar a fé e temos o dever de respeitar o outro. Mas a Globo, ao mesmo tempo em que ela bateu na Rede Record,
ela fez a mesma coisa ferindo os sentimentos evangélicos, porque, por exemplo, eu como evangélico, para nós a Bíblia tem alto valor, e numa minissérie o personagem ter aquele comportamento ofende também, e não foi explorado da mesma forma. Uma pergunta, sua opinião, eu sei que o senhor não é jornalista, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Alguns jornalistas da Rede Record reclamaram ou até saíram da emissora devido à influência dos bispos da igreja no trabalho deles. O que o senhor acha disso? Não, se a proposta do jornalismo é isenção, então os jornalistas estão corretos. Agora, também a gente precisa entender que uma rede de televisão deve ter suas normas, que também em certos limites devem ser acatados também, independente se é Record, Rede Globo. Houve repórteres da Rede Globo também que saíram da Rede Globo, como já teve da Rede Bandeirantes. Então, assim, eu acho que dentro de certos limites isso precisa ser compreendido. Agora, pensando na proposta de isenção informativa, da informação, para formar opinião, para informar a comunidade, então eu também acho que os repórteres tiveram sua razão em relação a isso. O Robson já informou a gente que faz um trabalho nas redes sociais. Eu gostaria de saber e também de propagar mais seguidores, certo? Eu gostaria de saber se a sua igreja, a igreja evangélica, tem esse objetivo de fazer um projeto visando as redes sociais para atrair mais seguidores. As igrejas várias igrejas têm páginas no Facebook, blogs, sites mesmo. A minha igreja também tem um site que ela está começando, tem também o Facebook. A proposta é informar a respeito dos trabalhos, da essência, do que significa, e, evidentemente, também convidar atrair pessoas para que possam conhecer o trabalho. Como eu disse no início, não acho que seja ilegítimo uma determinada corrente religiosa pretender adquirir mais adeptos. Assim, eu creio em algo como sendo a verdade, ou até onde a gente pode aceitar determinados aspectos como a verdade, né? Parece meio arrogante, né? Mas como uma verdade válida, digna de fé, eu acho que é legítimo oferecer essa oportunidade às outras pessoas também. O problema, como eu falei, é a guerra que pode se criar em relação ao outro, diminuir a importância do outro, o valor do outro, desprezar e desvalorizar o outro. Então, acho que aí já extrapola os limites do amor cristão, como foi falado. Bom, o debate está muito interessante, mas agora temos que ir para um rápido intervalo. Já voltamos com mais opiniões. Bom, estamos de volta com o Imprensa em Debate, que hoje discute qual a interferência religiosa no processo de produção jornalística. Participam do programa o bacharel em Teologia G.S. Costa e o professor e responsável pela comunicação do Centro Espírita Bênção de Paz, Robson Rocha. Os políticos usam a mídia religiosa para somar votos. O que você pensa disso? A rádio ou televisão, seja o que for, eu sou contra. Eu não acho que seja errado um religioso almejar um cargo público. Certo? É um direito que ele tem. O que eu discordo é dele usar a religião para isso. Quer dizer, na propaganda, eu sou um servo de Deus, sou homem de Deus. Nesse caso, eu acho que para ser um bom político, a orientação religiosa nem sempre diz muita coisa. Nem sempre. Vou falar nem sempre porque dependendo se houver alguma religião com preceitos que a gente considera inadequados, não sei. Mas, via de regra, não é se a pessoa, se um homem é ateu, se ele é cristão, se ele não é cristão, que vai definir a qualidade dele como político. O problema é esse, não é um religioso querer ser político. O problema é usar a religião manipulando as pessoas com base na fé e nos preceitos religiosos para alcançar objetivos pessoais. Então, isso eu acho inadequado. E você, Robson, o que você acha? Eu acredito que se tudo está dentro do mesmo propósito, é válido. Por exemplo, a pessoa ela realmente decidiu utilizar desse meio de comunicação comunitário, que é liberado para espaços religiosos, enfim, para propagar a sua
eleição, a sua vitória nas urnas. Só que se ele adotasse a mesma postura de que os livros que ele segue, os livros que ele fala, que geralmente são em livros que ele se baseiam para poder propagar sua fé, se ele utilizasse disso na sua vida pública, com certeza nós teríamos grandes ganhos. O que não acontece é isso. É uma hipocrisia desses falsos religiosos que propagam por aí uma fé, muitas vezes distorcida, inúmeras vezes totalmente preconceituosa, irracional, né? Então, isso denigre a imagem das religiões que eles propagam, inclusive, e se aproveitam disso para conseguir esses votos. Eu acredito que eles estão cavando a própria cova, porque uma hora ou outra eles vão ser caçados, uma hora ou outra eles vão ser acusados. Por quê? Porque não sustentaram a sua base eleitoral desde o começo. Por quê? Aquele político que não propaga fé religiosa alguma, mas ele mantém a sua postura ética, a sua conduta, desde o seu princípio de vida pública, ele consegue. Nós temos exemplos de alguns políticos assim. Poucos, infelizmente, mas temos. O que acontece é que eles estão utilizando disso, a maioria, infelizmente, é do meio evangélico, que utiliza disso para fazer isso, para ganhar eleições, e deixa e desonra uma classe social porque não acredita realmente no que está fazendo. Meio disso, o jornalista dá para ser isento? Por exemplo, um jornalista que fosse mandado por um político que ele gosta da religião A ou B, dá para ele ser isento nisso ou não? Olha, eu vejo assim, o jornalista, por exemplo, quando ele vai denunciar uma notícia de corrupção, eles ficam com dedos para poder falar se é de tal ou tal partido, se é de tal ou tal religião, ficam com dedos justamente para isso. O que eu acho que deveria ser o contrário. Tem que mostrar quem é que fez. Você é de onde? Você é da igreja tal? Você é do centro tal? Você é de que te trouxe até aqui? Qual foi o público que te elegeu? Porque ele utilizou disso. Então, tem que ser mostrado, tem que ser escancarado mesmo. Porque alguém que faz um ato desses tem que ser punido. E punido não só pelo nosso Congresso, que a gente já tem provas de que pouco vai fazer por nós, mas pela justiça, mas pelo povo que elegeu ele. Pelo povo que foi fiel à figura que ele representa. Jéssica, qual a sua opinião? Olha só, eu acho que o papel do jornalista deve realmente ser de isenção. Mesmo no caso como esse. Só que, como eu falei, eu acho que é muito difícil, muito complicado. Às vezes, essa isenção plena. Eu acho difícil. Uma palavrinha somente em relação ao que ele falou da postura dos evangélicos no Congresso. E eu realmente acho que, nesse caso, até fazendo minha culpa, né, porque eu sou evangélico, que nesse caso, os evangélicos deixam muitas vezes a mesmo, porque são os que, pelo menos mais abertamente, se utilizam da questão da religião para angariar votos. Agora, eu não acho que seja só os evangélicos. É que, talvez, nesse caso, os evangélicos são mais, não sei se afoitos, se poderia dizer, se apresentam mais dessa forma. Algumas propagandas políticas de alguns evangélicos é até cômico, até risível, a forma como eles se utilizam da fé para manipular o voto do eleitor, etc. Agora, o papel do jornalista, eu acho que deveria ser de isenção. Agora, ele está atrelado tanto à fé que ele tem, não deveria... Por exemplo, se um jornalista é evangélico, a tendência seria ele amenizar um pouco na crítica, embora não deveria, mas ele também está atrelado à direção da casa onde ele trabalha. Eu li um livro da história do Bispo Macedo, feito por jornalistas da Record. A figura dele que foi pintada pelos jornalistas foi uma figura de um homem completamente do bem. Não estou falando mal ou bem dele, mas então, é evidente... não é possível assim, na sua visão? Na minha visão, eu falo assim que deveria, mas não acredito que seja possível isenção plena. Então não é possível ter uma liberdade de imprensa no jornalismo na sua visão? Eu acredito que a própria rede de televisão cerceia o jornalista quando ele passa dos limites que ela mesma estabeleceu. As próprias redes de televisão contrariam esse princípio jornalístico. Aquele Jorge Cajuru falou mal da CBF,
os políticos pressionaram a Rei Bandeirante e foi demitido. Então, eu acho que é meio ilusório. Eu acho que a gente está falando de um ideal meio platônico. A gente fala de um ideal, mas a realidade é outra. E isenção plena não é possível. Às vezes por conta da orientação do próprio jornalista e porque ele tem que seguir regras. Senão ele está fora. Então, aplicar jornalismo em nenhum meio é possível. Não, Qualquer meio eu não disse isso, não. tem. Eu acho que é muito difícil a isenção plena. Eu acho que é muito difícil a isenção plena. Eu acho que é até utópico pensar em isenção plena, né? O que é isenção plena? Você concorda? Eu Se acho há que isenção assim, ou não? vai da responsabilidade, né? Quando você fala de assuntos que não são religiosos, você isenta o ser humano de algumas responsabilidades. Por quê? Porque a responsabilidade é toda do ser humano. Se eu estou lidando com assuntos, por exemplo, da CBF e tal, é politicagem. Então, com certeza, alguém ficou doído com a notícia, não gostou, tem poder para isso, né, de influência mesmo, financeira, os poderes que nós conhecemos no nosso país, e utilizou disso. Agora, quando se fala de um assunto que é religião, quando você fala de alguma coisa que extrapola o ser humano, que a religião é o movimento do ser humano buscar a Deus e encontrar a Deus. Então, quando você coloca esse cara, Deus, na jogada, não é mais o ser humano. Então, aumenta a sua responsabilidade. Aumenta a necessidade da sua isenção. Isenção em realmente mostrar o que está acontecendo para que se forme uma opinião, não a que você quer. Eu acho que isso aumenta mais a responsabilidade. Quando você fala de alguém que não está presente, aumenta, porque você vai falar em nome daquela pessoa, você vai falar em nome daquilo, então você não pode ser você mesmo, você tem que ser aquele que você está falando. Pois uma palavrinha, eu concordo que aumenta a responsabilidade, mas não muda os fatos. Não muda. Que a responsabilidade aumenta, mas não muda. Por exemplo, no caso do bispo Von Helder, que chutou aquela imagem. Santa, sim. Mesmo no contexto da Igreja Universal Rio de Deus, a Record pertence à Universal Rio de Deus, por causa das pressões sociais que houve, por causa das pressões dos meios de comunicação, principalmente da Rede Globo, além dele ter, parece até que ele foi preso, alguma coisa assim, eu não me lembro direito, mas eu assisti a uma entrevista, eu li uma entrevista com o bispo Macedo, dizendo que ele estava excluído da casa. Quer dizer, mesmo sendo a postura dele concordando com a postura da Igreja Universal de Deus. Então, esses meios de comunicação podem atrapalhar a comunicação, a produção jornalística, a produção de entretenimento? Podem atrapalhar. É difícil a gente dizer que não há trabalhos jornalísticos que primam pela isenção. Não, também seria injusto dizer isso. O que eu estou dizendo, eu usei até a palavra utópico, mas talvez tenha sido um exagero. Mas é muito difícil e, nesse caso, às vezes atrapalha mesmo, porque o funcionário tem que seguir regras. Felizmente, o tempo acabou. Vocês têm mais alguma consideração final? Eu agradeço a oportunidade. Espero que, de alguma forma, possa ter contribuído do ponto de vista da reflexão e, como sendo evangélico, como sendo pastor, desejo a bênção de Deus para todos vocês. Seu Robson. Eu agradeço, em primeiro lugar, os amigos que me convidaram, e que bom seria se a imprensa e a religião que está tentando entrar na imprensa falasse mais do amor. Falasse mais do amor entre as pessoas e falasse mais dos seus relacionamentos. Que deixasse mais o ser humano ser ele mesmo. Não apenas mais um na multidão, mas que fosse um no meio da multidão. É isso que eu espero e que eu acredito que o nosso mundo um dia vai conseguir. O debate acabou. Para mais informações, entre em contato com o telefone que aparece aí na sua tela. O Imprensa e Debate fica por aqui. Até mais.
Deus.